La donna immobile, qual più al vento, muta d'accento e di pensiero. São 65 anos de carnaval, não é sempre de carnaval de calcinha. Calcinha! Capital do sangue quente do Brasil. La donna immobile, qual più al vento. De um assessor do presidente. Ela está sem sutiã, sem calcinha e sem vergonha. Do próprio presidente Itamar Franco. Ora, fazer o quê? Emprestar uma calcinha para ela? Eu não tinha. Oi, Itamar, tudo bom? Não vi os jornais ainda hoje. Ih, não deu tempo de se apaixonar ainda não. Do líder do governo Pedro Simon. Getúlio Vargas até dava um beijinho na vedete, mas dentro do camarim. Amor, amor, sou a viola de coxo dolente, linda peça do Oriente. Calcinha! Dos apresentadores da CNN. Deve ser coisa de latino. Different way of life, right, exactly. Latin. De peça íntima a objeto do escândalo, a calcinha, ou a falsa dela, foi o assunto da semana. Mas você, por exemplo, sabia que nunca se produziu tanta calcinha no Brasil? E sabia que tem mais calcinha que gente nesse país? Sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia, cuidado garoto, eu sou perigosa. A calcinha sempre provocou escândalos. Nos anos 30, foi Marlene Dietrich no filme O Anjo Azul. A calcinha era grande, mas deixou todo mundo escandalizado. Nos anos 40, foi Carmen Miranda. Com esta foto, ela deixou no ar a pergunta: onde está a calcinha de Carmen? Nos anos 50, foi a vez de Marilyn Monroe mostrar aonde morava o pecado. Nos anos 90, Sharon Stone cruzou as pernas. Deixou claro que não tinha intimidade com calcinhas, mas já não escandalizou ninguém. Você já saiu na rua alguma vez sem calcinha? Eu não, imagine. Ô, louco, sem calcinha pode acontecer muitas coisas, você não acha? Calcinha! A calcinha está na praça há pelo menos 2000 anos. As jovens romanas já usavam calcinha antes de Cristo. Mas foi nos últimos 100 anos que ela se tornou peça obrigatória, mas bem escondida, por debaixo dos panos. Começou comprida, depois foi encurtando, perdendo pano, até ficar minúscula. Pela calcinha se conhece a dona. Tem o tipo romântico, que prefere peças como essa, flores do campo, rosinha. Tem o tipo chique, que prefere peças de seda, essa coisa meio Grace Kelly. E tem o tipo perua, aquela coisa latina, sangue quente, que gosta de coisas assim. Olha essa, toda plissada. Olha essa aqui, toda transparente, com uma estrelinha aqui, sem taliga. Essa aqui boa para os dias de calor, toda arejada aqui na frente. E essa outra, perfeita para o carnaval. Olha, e ainda tem uma ventilação aqui na frente. Apesar de tantas opções, tem gente que prefere não usar nenhuma e sai por aí sem calcinha. Ai, 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 ai. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Só em casa fico sem calcinha. Eu particularmente não uso cueca. As pessoas que não dizem que não usam o tempo todo. Talvez uma ocasião ou outra, uma coisa para ser moderna, arrojada, contemporânea, talvez acha que por aí é um caminho de se comunicar dessa maneira. Mas mesmo as pessoas hoje, que a gente vê como super arrojadas, como Madonna, que é um símbolo de sensualidade, de arrojo e de liberdade, ela faz da calcinha uma peça de extrema comunicação erótica dentro dos seus shows, dentro dos seus videoclipes. A calcinha é uma peça íntima, mas até ela ser nossa, passa pela mão de muita gente. Só para ser feita, pelo menos 10 funcionárias põem a mão nela. São 162 milhões de calcinhas produzidas por ano no Brasil. Eu prefiro preto. Tem várias cores, né? Vermelho, amarelo, branco. Eu uso a mais escandalosa possível. Nesse país, tem mais calcinhas do que gente. Parte da população é usuária.
Outra parte aprecia, mas alguns são perdidamente apaixonados. Kleber Basílio, por exemplo, por causa do seu amor por ela, a calcinha, foi preso. Na sua casa, no sul de Minas, encontraram 1.500 calcinhas, azuis, brancas, amarelas, todas roubadas dos varais das suas vizinhas. Tem gente que não coleciona calcinhas, mas é especialista no assunto. Depende muito do modelo da calcinha. A mulher, ela fica super sensual. Uma tanguinha, uma asa delta. Acho que é super importante. Cara a cara, quando vejo você de calcinha preta, você me deixa louco, você me deixa de careta. Pelo telefone ouço, vejo você de veneta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Enquanto isso, Brasília parava e parecia viver um enredo mal assombrado. Um desfile onde quem paga só vê fantasma. Deputados, senadores, ministros e até o presidente da República resolveram esticar o carnaval e deixaram Brasília deserta. Na Praça dos Três Poderes, nem os pipoqueiros trabalharam. No Congresso, corredores vazios, plenários fechados. Na Câmara, dos 503 deputados, apenas 24 foram trabalhar na quinta-feira. Na sexta, eles eram 22. Sem quórum, não houve sessão. E no Senado? Dos 81 senadores, só 10 estavam lá. Trabalhar mesmo, só o pessoal da limpeza. E agora, as contas da farra. No total, deixaram de trabalhar 550 parlamentares, 5 ministros e o presidente. 2 dias que deveriam ser de trabalho e que custaram 122 milhões de cruzeiros reais, do bolso do contribuinte. Isto é Brasília. O presidente Itamar Franco volta a Brasília e manda um recado aos ministros. Todos devem trabalhar juntos a favor do plano econômico do governo. Só 6 ministros tiveram acesso à base aérea de Brasília, onde o presidente Itamar Franco chegou hoje, depois de uma semana entre o Rio e Juiz de Fora. Antes de ir para casa, o presidente conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, por 40 minutos. Assuntos: o Fundo Social de Emergência e a implantação da Unidade Real de Valor, a URV. O ministro Fernando Henrique Cardoso disse que o que se busca agora é descobrir, do ponto de vista legal, como se deve fazer essa conversão para a URV. Segundo ele, outros planos já provocaram muita confusão e o povo e o governo estão pagando por isso até hoje. O ministro da Fazenda lembrou ainda que se o Congresso não aprovar o Fundo Social de Emergência, não haverá URV. Mas ouviu do presidente Itamar Franco a garantia de apoio de todo o governo às decisões da equipe econômica, principalmente ao Fundo Social de Emergência. O governo está trabalhando coeso, o presidente reafirmou hoje na base aérea, decisão dele, presidente, do governo, de que isso é uma decisão de governo, nenhum ministro pode trabalhar contra o Fundo Social de Emergência. E eu não acredito que algum ministro trabalhe, até porque se for trabalhar contra, deve ter primeiro a hombridade de pedir demissão ao presidente da República. Memória eletrônica, 1982. O cartunista em fio, que estaria completando 50 anos agora, ri das previsões oficiais de inflação. Temos novidades aqui na área econômica. Se prevê com absoluta certeza que a inflação no mês de julho será de 6%. Agora tem aquela do papagaio que chegou pro galo e... Antes de Brasília cair na folia prolongada, Alexandre Garcia registrou com a irreverência de sempre as últimas cenas de trabalho no Congresso. Mesmo proibido pelo PT, o deputado José Genuíno confraterniza com o inimigo e até sugere mudanças no cardápio da Constituição. Já todos aí inventou uma história aí, viu? Não gravou a cena, não. Foi, ali foi um ensaio. Já inventou uma história aí de dividir a revisão em 2 partes.
Já que nós temos salame, vamos fazer bicho. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Enquanto isso, o presidente do PPR fazia com o fundo de emergência o gênero terror nosferato. O nosso principal aliado é o medo de ser descoberto. Para os líderes do governo, o plenário do Congresso é como uma segunda casa. Para o líder na Câmara, é o banheiro. Entrando no banheiro, derrando no chuveiro, deixo logo o meu corpo inteirinho ensaboado. Benzinho, fique só... E para o líder no Senado, é o quarto. Do passivo previdenciário. Parágrafo único. Ao fundo criado por este artigo, não se aplica o disposto no artigo 65, parágrafo 9 da Constituição. Quando é hora de dormir. Pelo menos uma coisa foi aprovada por unanimidade no Congresso Revisor: o biscoito. Aliás, quem disse que passarinho só come alpiste? E o deputado Júlio Cabral, filho do ex-ministro Bernardo Cabral, continuar comendo assim, pode perder o jogo de cintura que herdou. Na Itália, o combate à corrupção completa exatos 2 anos. 2 anos de uma operação chamada Mãos Limpas, que desmascarou os corruptos do governo e do parlamento. Mais de 2.000 empresários de companhias públicas e privadas foram indiciados. 350 parlamentares estão presos ou sob investigação. São tantos nomes envolvidos que agora, na campanha eleitoral, um programa de rádio dá diariamente a lista negra, para ninguém votar em corrupto. Siedono in Parlamento, sono deputati e senatori, sono inquisiti dalla magistratura, godono di privilegi come nessun altro cittadino italiano, sono gli intoccabili. A Rádio 101 só toca rock and roll, mas quando Max Parisi assume o microfone, é hora do heavy metal político. Reati di corruzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Todos os dias ele dá a ficha completa de um político envolvido nos escândalos de corrupção revelados pela Operação Mãos Limpas. A história desses intocáveis começou a ser contada há exatamente 2 anos. A prisão de Mário Chiesa, diretor de um asilo de velhos em Milão, ligado ao Partido Socialista, foi o grito que provocou a avalanche. Os italianos descobriram que viviam numa grande Propinópolis, terra da propina, com a capital em Milão, Maracutaia City. Desmascarando a corrupção generalizada na vida pública italiana, um juiz que virou super-herói, Antônio Di Pietro. Como Batman, o justiceiro veste uma capa negra para enfrentar os coringas da política. Como arma, Di Pietro usa palavras simples e as perguntas que o povo quer fazer. Da onde vinha o dinheiro? Ele não era consapevole. Você não sabia? Mas a justiça é lenta e a política ágil. Para que envolvidos na Operação Mãos Limpas não consigam representação no parlamento, Max Parisi refresca a memória dos eleitores. Já entregou a biografia de 105 parlamentares. Hoje é a vez do ex-ministro do exterior, Gianni De Michelis. Gianni De Michelis é acusado de corruzione. Quando De Michelis esteve no Tribunal das Mãos Limpas, Di Pietro queria uma explicação sobre $60 mil suspeitos. Não sabia de nada, respondeu o ex-ministro.
Então, insistiu Di Pietro, era normal que a sua secretária recebesse 60 mil dólares e você nem viesse a saber? Pode ser, respondeu suspirante De Michelis. Em 2 anos de operação Mãos Limpas, muito dinheiro que corria debaixo da fonte apareceu. 2 anos de interrogatórios, prisões e suicídios. Uma revolução nel nome della legge. É uma revolução em nome da lei, define o procurador Francisco Borelli, chefe da Operação Mãos Limpas. No maior julgamento contra a máfia, a soma das sentenças foi de 800 anos, compara o radialista Max Parisi. A pena somada dos parlamentares de mãos sujas pode chegar a 3.000 anos. Ripeto, 3.000 anos de cárcere. As consequências políticas da Operação Mãos Limpas vão ficar evidentes no dia 27 de março, dia das eleições gerais. Mesmo que nenhum partido alcance a maioria absoluta nessas eleições, o que é bastante provável, vai ser a maior renovação da política italiana desde a Segunda Grande Guerra. Você vai ver a seguir, é gelo puro. O repórter Hermano Henning vai ao local onde se testa a resistência do homem a um frio de rachar a pele. Um exercício de cultura inútil. Quem são os escritores capazes de uma verdadeira façanha? Escrever livros inteiros sem usar as letras A e O. E daqui a pouco, uma viagem no túnel do tempo. O repórter Ernesto Palha enfrenta o teste da regressão rumo às vidas passadas. Já, aqui no passado. O engenheiro Oscar Karpovich Castro, o Oscar peruano, já é um veterano em Antártica. Ele veio aqui em 82, na primeira viagem do Barão de Tefé, e voltou agora para trabalhar na construção de um heliporto na Estação Brasileira Comandante Ferraz. Para trabalhar na Antártica em temperaturas abaixo de 0 e enfrentar os perigos que a natureza impõe, seja homem ou mulher, precisa ser uma pessoa muito especial, segundo o engenheiro Oscar. O tipo de gente que realmente tem que vir para a Antártica tem que ser aquela gente curtida de sol, tem que ser casca grossa. Casca grossa é uma forma carinhosa que eles inventaram aqui para chamar os mais experientes, os veteranos, como o alpinista Peter Barry, físico neozelandês, já em sua 5ª expedição ao continente. Peter é o responsável pela segurança deste grupo de pesquisadores. Eles investigam como a massa de gelo da Antártica está respondendo ao efeito estufa, o aquecimento da Terra. E toda a movimentação dos cientistas pela área deve ser acompanhado obrigatoriamente por um alpinista treinado em sobrevivência no gelo. A gente, em muitos sentidos, é meramente como bombeiro. Os 10 mandamentos do pesquisador antártico começam com a recomendação. Sempre levar comida suficiente para permanecer fora em campo pelo menos 3 dias, mesmo se a ideia é de retornar no mesmo. Segundo ponto, nunca ir sozinho, sempre no mínimo 3 pessoas atravessando um glaciar e amarrados entre si. Elas não aparecem, mas estão embaixo da camada de neve que encobre o gelo. São as gretas, muitas delas até com 10 metros de profundidade. O alemão Adalbert Toplitz, outro casca-grossa, já na 4ª expedição à Antártica, explica que a maioria dos acidentes mortais acontece com as quedas nas gretas. Então aqui já começa a geleira, né? 80% são escondidas embaixo de uma camada de neve. Então esse é o perigo para andar numa geleira. Então nós andamos encordados. Além das gretas, há as tempestades de neve. Tem que cavar uma gruta no gelo, ou tem que entrar numa fenda suave, onde pode se cobrir, ou se dá tempo, abrir rapidamente uma baraca. O mar é o mesmo cuidado. Uma embarcação nunca sai sozinha, são no mínimo 2, como nessa pesquisa sobre o comportamento do organismo humano no frio. O pesquisador Roberto Wagner Yerk, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quer medir a importância da velocidade do vento e do tempo de exposição
na sensação de frio. Muitas vezes o termômetro pode marcar 5 graus abaixo de zero. Mas o frio sentido pelo homem chega a 30 graus negativos ou mais. O sargento Nilo Dias dos Santos está há 15 minutos se submetendo ao teste. Sem agasalho, uma temperatura de 0 grau, com vento de 35 nós, 56 km por hora. Como é que você está se sentindo agora? Super congelado. Congelado mesmo? Congelado. Não estou conseguindo movimentar as mãos direito, perdi o tato, a sensibilidade dos dedos. A pesquisa descobriu que a temperatura interna do corpo aumenta à medida em que o frio aperta. E a pressão arterial segue o mesmo caminho. Antes de me submeter a essa experiência, minha pressão arterial era de 13/8. Depois de 15 minutos em condições de frio extremo... Ô, louco. 16/11. Alguns minutos depois, já agasalhado, a pressão voltaria a 14/9. Esta é uma outra pesquisa. Começa com uma pescaria orientada pela bióloga Vilma Pereira Ramos, da Universidade de São Paulo. Eles estão recolhendo a rede colocada aqui um dia antes. A Baía do Almirantado, onde fica a base brasileira na Antártica, não é muito rica em peixes. Mas sempre aparece alguma coisa, como essa estrela do mar, um pequeno polvo. Os peixes são completamente diferentes daqueles da costa brasileira. Eles se desenvolvem em águas frias, muitas vezes abaixo de zero, que é a temperatura de congelamento. A água agora só não está congelada por causa do sal. Desta vez, na rede, peixe mesmo só veio um. Essa é a famosa nototinha, posando. Ela de frente, de lado. Ela não gosta muito dessa posição, mas de trás. O peixe é submetido a um exame de eletrocardiograma. E ao contrário do homem, quanto mais frio, mais relaxado ele fica. À medida em que a água do mar se resfria, os batimentos cardíacos se tornam mais compassados, chegando a níveis incríveis. Ele estava com 3 batimentos por minuto. Mas eu injetei adrenalina, ele ficou todo branco. Isso significa que apesar de bater 2 ou 3 vezes por minuto, ele está circulando. Uma vez, a cientista pensou que o peixe havia morrido. De repente, o coração dele parou de bater. Pode pensar, não, o peixe está morto, mas não estava. Quanto tempo que ele ficou? Ele ficou meia hora. Coração parado? Meia hora. Meia hora parado? Meia hora. Eu nunca vi nenhuma notícia disso, de animal nenhum, nenhum repórter disse sobre isso aqui. As descobertas dos cientistas brasileiros na Antártica são apresentadas em congressos internacionais. Graças a essas pesquisas, o Brasil hoje faz parte do fechadíssimo Clube Antártico, o conjunto de nações que vai decidir o futuro desse continente. Domingo no Fantástico. Uma colônia com mais de 30 mil pinguins. As focas, os elefantes e lobos marinhos e a escua, a águia antártica, o pássaro mais feroz do planeta. Esta casa, em Inhaúma, a 80 quilômetros de Belo Horizonte, guarda um tesouro da nossa história. É a maior coleção de oratórios do país. São imagens de beleza impressionante, como esta Nossa Senhora da Conceição, com 3 metros de altura, vinda de uma fazenda do Ciclo do Ouro, em Minas. Mas também há oratórios de apenas 15 centímetros, que acompanhavam os bandeirantes em suas viagens pelo interior do país. E uma curiosidade, um oratório construído dentro de um cartucho de bala. São mais de 100 peças restauradas pela empresária Ângela Gutierrez, que fez o estudo mais completo sobre oratórios conhecidos no Brasil. A Idade Média foi marcada pela força da religião católica. Nos castelos, as famílias ricas tinham as suas capelas particulares com grandes oratórios. Nas casas simples, não havia tanto espaço para essa manifestação de fé. E os oratórios foram diminuindo de tamanho para ficar na sala, na cabeceira da cama e até na bagagem dos viajantes, bem pequenos como esse. Foi assim que o primeiro oratório chegou ao Brasil numa caravela de Pedro Álvares Cabral. Isto é Brasil.
Criatividade, maluquice ou simplesmente falta do que fazer? 3 escritores tentam o sucesso com publicações bem estranhas. Uns chegam a escrever livros inteiros sem uma determinada vogal. Outros elegem determinadas letras para versos e coleções. Dá para desconfiar, não é mesmo? Abacaxi barato aqui, ó. Tem X também, vai, escolhe, freguês. X aqui é 300 cruzeiros, X aqui, ó. E a letra F, a F, onde é que tá? A F é 300. Você comprando uma letrinha ganha 2 espigas de milho. Pode chegar. CQR, STUV, XZ. Eu ia dizer o W, o Y e o K, né? Eu tive que pensar para não dizer. Giz tem Z. Ah, não sei. A boa e velha língua portuguesa tem sofrido. É erro de ortografia, gente falando errado. Parlamento. E agora isso. Literatura que exclui algumas letras consideradas dispensáveis por, digamos, escritores. A espera para quem ama é uma angústia irremediável e pungente, mas a incerteza é ainda mais esperta e sabe infligir uma gama de ciúme. Neste livro, a letra O não tem vez. São mais de 100 páginas de um esforço sobrenatural. Cheguei à conclusão de que se eu eliminasse uma letra da língua portuguesa, eu acabaria talvez chamando a atenção do público leitor. Eu acho impossível escrever um livro sem a letra O, em todo caso. E é possível falar sem a letra O? Sem a letra O? Cabelo feminino basta. Basta pra quem? Basta para o universo. Errou! Só tem letra O, né? Não. Vai ter que cortar, hein? Oddone von Tobel também escreveu um livro inteiro sem a letra A. A letra A eu posso dizer com certeza que é usada em 82% das palavras no dicionário Aurélio. E ele tem uma musa, que coincidência ou não, não tem nem A nem O no nome. Simplesmente Alien. É uma ex-noiva minha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. Conhecer letra por letra é a mais antiga forma de alfabetização. B com A faz Bá. B com E é Bé. Baby, Belbó, Belbu. Me lembro o ovo, viu o pinto, viu não sei o que, aquelas coisas, né? Mamãe viu a uva. Envolveu o abecedário, as vogais. A, B, C, D, R, S, T, U, V. A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y. I, J, Ih, que horror! Ah, o alfabeto. Se tem gente que nem consegue lembrar de certas letras, outras só querem saber de palavras começadas por que. Quisera querer-te quixotescamente, queimando quimeras, quisera. Quisera querer-te qual queixoso querubim, querendo quindim, quisera. Não. Que tal o X? X é uma coisa que a gente quase não usa. Chale, xadrez, xodó, xerez. Xerife, chimbica, xereta, xixica. Checkmate, xadrezista. Xingamento, xirimbambista. Com poemas que vão de A a Z, Ada Brito entrou para o Guinness, o livro dos recordes. Mas não é a única no gênero. Uma letrinha só não faz verão. Cristina Almeida se dedica a escrever livros infantis, dando ênfase a uma só letra. É o cotidiano de um dedo muito doido. Então, o dedo doido de dia dava duro, discordava da dança, duvidava do dado, doía demais. E lá vem novos livros, com G, com F. Falava com formiga na fila e fazia fofoca com fadas. Existe isso? Parabéns. Ler é muito bom, independente de qualquer coisa. É isso aí. Criatividade não faz mal a ninguém. A língua é minha pátria e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria e eu não tenho pátria, Aldeia Global, Síria. Aqui a língua oficial é o árabe, mas em algumas vilas do país, onde carros e ônibus dividem as ruas com gente montada em burros, ainda se fala um idioma quase esquecido pelo tempo. É o aramaico, que existe há mais de 2000 anos. Nesta igreja, uma das mais antigas do mundo, os fiéis ainda rezam na língua que teria sido usada por Jesus Cristo.
Terminou agora, às 9 horas, o prazo que os países aliados deram aos sérvios para levantar o cerco a Sarajevo. A OTAN prometeu bombardear as posições sérvias que permanecessem a menos de 20 quilômetros da capital da Bósnia. Nem com a ajuda dos tanques da ONU, os sérvios conseguiram retirar toda a artilharia ao redor de Sarajevo. A partir da meia-noite, 9 no Brasil, os aviões da OTAN podem atacar qualquer posição sérvia a menos de 20 quilômetros da capital da Bósnia. O presidente da Bósnia, Alija Izetbegović, fazia caretas, enquanto o representante das Nações Unidas culpava o mau tempo e a neve pelo atraso na retirada sérvia. O secretário de Defesa norte-americano William Perry diz que tudo depende dos sérvios cumprirem as condições, que já não conseguiram cumprir. Os sérvios não deixaram a zona de exclusão a tempo, pois só começaram a retirada a sério depois da intervenção diplomática dos tradicionais aliados russos. Hoje, chegaram 400 paraquedistas russos a Sarajevo. Oficialmente, eles vêm reforçar as tropas da ONU. Psicologicamente, representam uma garantia para os sérvios. Em Sarajevo, o vice-ministro do exterior da Rússia, Vitaly Churkin, afirma que não há necessidade de bombardeio. O governo russo ignora o ultimato. Para a OTAN, o ultimato é uma questão de honra. A Aliança Militar Ocidental, que assistiu a quase 2 anos de carnificina impassível, precisava provar que quando promete, se não cumpre, pelo menos mete medo. Menos de 4 horas antes da hora H, o comandante da ONU em Sarajevo, Michael Rose, garantiu que a artilharia que não tiver sido removida dentro do prazo estará sob o controle da ONU. Isto é, que não haverá necessidade de bombardeio. Você vai ver a seguir. O painel do Fantástico escolhe no voto o gol mais bonito do domingo. A praia que transformou Mulher Bonita em cartão postal. A repórter Glória Maria mostra as atrações do pedaço de Brasil que um dia fascinou Brigitte Bardot. E daqui a pouco, o Fantástico filma com uma câmera escondida a venda de cocaína à luz do dia por traficantes armados até os dentes. O Fantástico volta num minuto. Morro do Rio. O mesmo morro onde um policial civil foi preso com 20 quilos de cocaína e muita munição. Até meninas entram na fila do pó para comprar cocaína. Duas carreiras de lâmpadas formam a cruz acesa no alto do morro. É a marca do Comando Vermelho. Os fogos anunciam o início do expediente no principal ponto de venda de drogas e podem ser ouvidos em todo o bairro. Como o morro está em paz e a polícia não tem aparecido, a segurança é relaxada. Mesmo assim, há muitos homens armados, a maioria de jovens. Este tem uma metralhadora Uzi, de fabricação israelense. O outro tem um revólver 45. O homem que desce a escadaria está com 2 armas, uma na mão e outra na cintura. Este outro carrega um fuzil. Todos são soldados, homens encarregados de dar proteção aos vendedores. Eles chegam a brincar, demonstrando muita intimidade com as armas. Pouco a pouco, os viciados atendem ao barulho dos fogos. Eles sobem a escadaria até o ponto onde os traficantes estão concentrados. Primeiro, estes 2 rapazes. Depois, esta moça. Em pouco tempo, o ponto de venda fica movimentado. Até crianças podem ser vistas. Os papelotes de cocaína estão dentro de sacos plásticos, carregados pelos traficantes. Outra mulher comprando cocaína. Ela passa o dinheiro e recebe mais de 10 papelotes. Depois desce o morro calmamente. Este homem, usando roupas de trocador de ônibus, é outro freguês. Ele desce a escadaria, cheira a droga usando um canudinho feito com uma nota.
lambe o papel que embalava a droga, guarda o dinheiro no bolso da camisa e parte, possivelmente para mais um dia de trabalho. No pé do morro aumenta o movimento de táxis e carros particulares, trazendo os compradores de droga. As duas mulheres não se assustam com a arma apontada para elas por um dos olheiros. Estas imagens são do ponto de venda de drogas conhecido como Flor da Mina, na subida do Morro do Andaraí. O Fantástico conseguiu instalar uma câmera e documentar o comércio sem que os traficantes percebessem. Sexta-feira é o dia de maior movimento nos pontos de venda de drogas do Morro do Andaraí. Por isso é até perigoso se aproximar de maneira ostensiva. A própria polícia agora só entra aqui em uma verdadeira operação de guerra. Os traficantes têm no morro mais de 100 homens armados de fuzis, metralhadoras e pistolas automáticas. Eles controlam 9 bocas de fumo, que segundo a própria polícia são nesse momento a maior fonte de renda do crime organizado no Rio. São mais de 100 milhões de cruzeiros reais de lucro por mês. E foi aqui na subida do Andaraí que o detetive Luiz Eduardo Sato e o informante da polícia Luiz Alexandre Freire foram presos. No início do mês, eles desciam o morro num carro da Polícia Civil e foram presos por soldados da PM. Na mala do carro da polícia, eles transportavam 22 quilos de cocaína e muita munição. A Polícia Federal tem um dossiê com mapas e fotos do morro e dos principais traficantes do Andaraí. Para os federais, o detetive Sato é o principal responsável pela entrega dos carregamentos de cocaína, armas e munição aos traficantes do Comando Vermelho. Estas mesmas armas, que só agora se sabe como chegam ao morro, foram usadas para matar os agentes federais Júlio César Alves Matos e Paulo Jorge Rosa. Eles foram deixados na mala do carro da Federal que usavam para fazer investigações no Andaraí. O criminoso é o sargento da PM Dilcimar Cunha, Ouro Fino. Ele abandonou a patrulha que comandava na subida do morro e passou para o lado dos bandidos. Hoje o sargento Ouro Fino está preso na Polícia Federal. A guerra entre a polícia e os traficantes do Andaraí já fez muitas vítimas. Estes 2 soldados foram encontrados mortos dentro da patrulha no pé do morro. O detetive Roberto Oliveira Barbosa foi morto com um tiro de fuzil AR-15 durante uma batida policial. O criminoso recebeu um prêmio de 50 milhões do Comando Vermelho, mas não chegou a gastar o dinheiro. 3 dias depois, Ronaldo Nunes Assis foi morto pela polícia. Em sua casa foram encontrados armas, munição, uma granada e um uniforme de trabalho. Na identificação, GS, quer dizer, gerente de setor. O nome de guerra, Granada, e a sigla do Comando Vermelho. Na caçada aos traficantes, os policiais derrubam portas e janelas, invadem casas, revistam tudo. A polícia parte, deixando um rastro de sangue. Os mortos do morro são homenageados. Um balão com o nome das vítimas e muitos fogos. Violência e terror em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. 15 pessoas são assassinadas e a polícia suspeita do envolvimento de um grupo de extermínio. Na mesma noite, 20 homens cercaram a cidade e roubaram vários carros. Nova Iguaçu é o maior município da Baixada Fluminense, a região mais violenta do Rio. Noite de sábado, 20 homens usando fuzis e metralhadoras param o trânsito no centro da cidade. Eles apontam as armas para os motoristas e obrigam as pessoas a abandonar os carros. A quadrilha rouba 5 carros de uma vez. Segundo a polícia, os ladrões fazem parte de um grupo de extermínio que age na Baixada Fluminense e teriam usado os carros para facilitar o deslocamento da quadrilha pelos bairros da periferia de Nova Iguaçu. Durante a madrugada, 6 pessoas foram assassinadas nas mesmas circunstâncias, mortas a tiros por um bando de homens encapuzados. Neste campo de futebol, estava sendo realizado um baile de carnaval. 2 homens morreram na frente de várias testemunhas. A polícia percorreu o mesmo caminho usado pela quadrilha para encontrar os outros corpos. Eles estavam na estrada de Madureira, uma das principais de Nova Iguaçu. Os policiais também estão investigando o envolvimento do bando no assassinato de Adriano Max de Lima, de 16 anos. Ele foi espancado até morrer
durante um baile funk na mesma estrada. Hoje de manhã, 4 carros roubados pela quadrilha foram recuperados. Eles estavam amassados. O Monza teve o pneu furado a bala. No Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu, o saldo da violência durante a madrugada. 15 pessoas mortas. Por falta de lugar, alguns corpos foram espalhados pelo chão. As imagens que marcaram a semana. Uma operação revolucionária salva um bebê ainda no útero da mãe. Um dos gêmeos não tinha coração e recebia o sangue do irmão. A operação feita aos 4 meses de gestação interrompeu o fluxo de sangue de um para o outro sem abrir a barriga da mãe. Na Escócia, uma mulher resiste 2 dias enterrada na neve. Jaqueline Brief se perdeu ao escalar uma montanha num frio de 27 graus negativos. Em Brasília, 8 funcionárias públicas denunciam o chefe por abuso sexual. Israel Mota, que comanda a segurança do Ministério das Minas e Energia, foi indiciado pela Delegacia de Mulheres. A comerciante Célia Luzia Bauman, de 40 anos, é presa acusada de espancar até a morte o filho adotivo de apenas 4 anos. Um poema que fala da dor das crianças e das mulheres. Há 20 anos, um grupo musical estreava no Fantástico. Os Secos e Molhados, com Ney Matogrosso, musicaram os versos do poema A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Nesses anos todos, o mundo mudou, o grupo acabou, mas a violência e a dor continuam. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas e nevadas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa fosse radiante, rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Aldeia Global, Alemanha. As luzes que estas crianças carregam nas mãos são um símbolo de solidariedade. Elas participam de uma campanha de ajuda a outras crianças do mundo inteiro. Brinquedos e roupas são recolhidos e enviados a lugares como este hospital infantil na Rússia. O calor da ajuda internacional ilumina o rosto das crianças. Os alemães aprenderam o valor da solidariedade quando o país foi destruído na Segunda Guerra e eles receberam alimentos de outros países. Hoje, as novas gerações cantam pela união entre os povos. Você vai ver a seguir. Um brasileiro consegue botar o Brasil inteiro em um disco que cabe na palma da mão. Uma enciclopédia portátil leva para os Estados Unidos os sons e as imagens do país. E daqui a pouco, os adeptos da terapia de regressão lançam um desafio aos incrédulos. É possível fazer uma viagem no tempo rumo a vidas passadas? O Fantástico volta num instante. A educação e o lazer das pessoas.
É o CD-ROM, um pequeno disco compacto que guarda uma montanha de informações. São verdadeiras enciclopédias portáteis. Aqui trabalham algumas das melhores cabeças dos Estados Unidos. Essa empresa de Nova York tem 10 anos de idade e apenas 70 empregados. E um monte de computadores. Os empregados e os computadores têm a função de criar programas em CD-ROM. A Voyager, esse é o nome da empresa, é líder no mercado de CD-ROM. CD o quê? Por fora, o CD-ROM é um disco compacto como qualquer outro que serve para tocar música. Os mesmos 12 centímetros de diâmetro e uma espessura um pouco maior do que uma folha de papel. Só que esses discos prateados podem reproduzir texto, fotos, som, vídeo, ilustração feita em computador e, é claro, programas de computador. E permite que o usuário intervenha no programa, interaja. Cada disquete desses pode guardar 200.000 páginas de texto escrito ou uma enciclopédia de 200 volumes de 1.000 páginas cada um. Tudo num disco compacto. Isso é uma revolução. A primeira personagem do nosso programa de CD-ROM. Ela se chama Alita Holly e tem 27 anos. Estudou literatura inglesa, mas trabalha com computadores desde o 2º grau. Ela veio trabalhar na Voyager quando tinha 17 anos. E era para vender discos laser. Agora ela é a chefe de vendas dos CD-ROMs da empresa. Aqui nessa empresa parece que é proibido ter mais de 30 anos. Só quem tem mais de 30 anos, com certeza, é Bob Stein, o dono da Voyager. Mas ele está sempre acompanhado dos filhos. Murphy, de 14 anos, e Cat, de 10. E entra em cena o segundo personagem do nosso programa em CD-ROM. É Murphy. Ele está mostrando para nós um CD-ROM que ele próprio criou. Isso mesmo. Ele, do alto de seus 14 anos. Se chama O Mundo Vivo. Murphy trabalhou nele 6 meses enquanto estava na escola. Não foi nas férias. E é uma super aula de geografia. Os animais, onde eles vivem, a geografia. Você pode saber tudo sobre o lagarto, o crocodilo do rio Nilo e o tamanduá. Em inglês, o comedor de formigas. O produto de Murphy vai concorrer num mercado em rápida expansão. Existem hoje no mercado americano mais de 4.500 títulos de disco CD-ROM. Este ano serão vendidas 5 milhões de máquinas que tocam discos CD-ROM acopladas a computadores. As máquinas já vêm com as caixas de som e elas reproduzem como se fosse um equipamento estéreo. Ano que vem, o mercado de CD-ROM movimentará 10 bilhões de dólares. E calcula-se que no ano 2000, metade das casas americanas terá um tipo de computador em que o usuário interage com a máquina. Com frio e tudo, fomos a Boston encontrar o terceiro personagem do nosso CD-ROM. Marco Antônio de Mello, 23 anos, engenheiro, estudou análise de sistemas na PUC do Rio, especialista em animação por computador. Ele veio para os Estados Unidos para realizar e ter participação nos lucros de um produto lançado semana passada. Brasil, uma viagem exótica. Desse produto, Brazilian Exotic Journey, esse produto envolveu todas as mais avançadas ferramentas de trabalho de multimídia que existem hoje no mundo. Depois que se aterrissa no Brasil, as 5 regiões e o painel de controle, vamos à Bahia, que está no Nordeste, e oferece 5 possibilidades: população, história, fauna e flora e meios de acesso. Como é que eu descubro aí como é que é o Carnaval da Bahia? Você vai no Fun. Fun, que é divirta-se. Divirta-se. Ah, maravilha. Aí então, você tem comida, igrejas, o Carnaval do Trio Elétrico. Trio Elétrico.
are large trucks mounted with gigantic loudspeakers and a platform for performers. Armandinho, Dodô and Osmar were the three musicians who, in 1950, installed speakers in an old Ford pickup and played upbeat music. Vamos ver se você tratou o Carnaval do Rio tão bem quanto você tratou o Carnaval da Bahia. Eu acho que eu tratei melhor o Carnaval do Rio. Então aqui a gente conta a história do Carnaval, como funciona o Carnaval no Rio de Janeiro. Não é só mostrar o pessoal sambando, não. For 4 days, usually in February, carnival celebrations occur everywhere in Brazil, but none can match the glory of Carnival in Rio. Tempo para o quarto personagem, Fernando Ferreira. Já é um senhor, tem 35 anos. Ele veio ensinar a um outro senhor de idade avançada como explorar alguns best-sellers do mercado de CD-ROMs. Os títulos variam de $20, 11 mil cruzeiros reais, a $100, 55 mil cruzeiros reais. É o custo dessa enciclopédia da Microsoft, a Encarta. Ela contém o correspondente a 29 volumes. São palavras, imagens e sons. 7 horas de música, trechos de discursos e sons de animais. De A, esse tipo de lobo, a Z de zebra, com direito ao relincho e tudo. Fernando também gosta de um videogame muito popular. É o Iron Helix. O som e a imagem têm uma qualidade impressionante. Um vírus entrou dentro da espaçonave e vai atacar o sistema imunológico dos tripulantes. A gente tem que entrar dentro da nave e procurar esse vírus, tentar matar o vírus. O vírus acabou de te matar. O vírus acabou de me mandar pro Beleléu. Vovó e eu. As Aventuras de Pedrinho. Esse livro, digamos assim, esse livro é o predileto da filha de Fernando, que tem 3 anos. Por exemplo, se eu quiser aqui, olha que Abriu interessante. o correio. Olha. Abriu o correio. Por exemplo, a vaquinha. A vaquinha. Tudo nessa tela interage, a história inteira é assim. E esse ninho de passarinho? Esse ninho de passarinho. Sai um periquitinho, dá uma piscada e volta. E olha aqui dentro. Escuta só, Paulo. Escuta só. Hello? Secretária eletrônica. Answering machine. Little critter and I went to the beach. Talk to you later. Bye. Eu e o Pedrinho fomos pra praia. É uma secretária Deixa seu recado, eletrônica. tchau. Agora, deixa comigo. Vamos voltar à enciclopédia. Verbete Brasil. Então vamos procurar aí Brasil. Ok. Até a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil. E aqui tem esse sinalzinho aqui que é de som. Olha aqui, o hino nacional. Samba. Opa, olha lá. Não, tá mal não. Uma enciclopédia americana. Eu tenho aqui 3 CD-ROMs muito especiais. Qual deles você quer ver? O Peter Gabriel com a música Steam, os Beatles com os Reis do Iê, ou a Filarmônica de Viena com o primeiro movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven. Vocês aí no Brasil têm 5 segundos para resolver. Bom, Paulo Henrique, a gente vai conferir o resultado. O público da Grande São Paulo quer ver o CD-ROM dos Beatles, com 73,4% dos votos. Em segundo lugar, ficou a Filarmônica de Viena, 15,2% dos votos. Em último, Peter Gabriel, com 11,4% dos votos. Vocês viram que a maioria do nosso público prefere os Beatles com os Reis do Iê. Vamos a ela.
Aldeia Global, Inglaterra. A Universidade de Bristol oferece um curso para formar especialistas em cavalos de corrida. Durante 3 anos e usando o computador, os estudantes aprendem a avaliar o desempenho e a treinar futuros campeões. Depois de formado, um especialista em cavalos é disputado a peso de ouro. É que na Inglaterra, a indústria das corridas é uma paixão nacional. Você vai ver a seguir as últimas notícias do fim de semana no Brasil e no mundo. O repórter Ernesto Palha faz o teste da regressão a vidas passadas. O que acontece quando se entra no túnel do tempo rumo a uma época que já passou? O Fantástico volta daqui a pouco. Você já se viu como um bárbaro na Europa medieval ou um soldado do exército inglês de 1700? Tem gente que jura que entrou no túnel do tempo e conseguiu pousar em outras épocas. Imaginação ou alguma vida passada? Não importa, muitos terapeutas estão apostando nessa forma de tratamento para curar problemas que ainda não foram resolvidos nesta vida. É como no cinema. As cenas transmitem um realismo impressionante. Só que a estrela da fita tem um rosto conhecido. É você mesmo. É uma espécie de viagem ao passado. Uma viagem que pode curar. Eu me vi num avião voando, é uma época distante, foi precisamente na Primeira Guerra Mundial. Piloto em outras vidas, piloto outra vez. Luiz Fernando já tem 1000 horas de voo e está se especializando nos Estados Unidos. Mas no começo, ele quase desistiu. Luiz garante que já morreu pilotando um avião numa vida passada. E essa seria a causa do trauma que ele carregou para esta vida e que quase o impediu de voar. As sensações que eu tive, as sensações físicas de calor, frio, vento no rosto, e sabendo conscientemente que eu estava numa sala fechada, isso ninguém pode tirar de mim. Isso eu senti, e isso eu acho que é mais difícil de você contestar. Luiz Fernando acredita ter viajado no túnel do tempo nas asas da terapia de vida passada. É um tipo de tratamento psicológico. O paciente é hipnotizado e induzido a buscar memórias perdidas. O que muita gente acha difícil de acreditar é que o paciente diz que chega a visitar outras encarnações, outras vidas. Tantos quantos se opuserem à ideia da reencarnação, é um problema pessoal da pessoa. Nós não vamos provar nada, nós estamos interessados em curar aquela pessoa, tá? O psiquiatra Brian Weiss abalou as estruturas da psiquiatria americana. Respeitado nos meios acadêmicos, o Dr. Weiss lançou este livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Editado em 15 idiomas diferentes, incluindo português, o livro vendeu 500 mil de exemplares só nos Estados Unidos. Ele revela que foi uma paciente que o surpreendeu. A mulher falou do pai dele como se fosse um velho conhecido. Só que o pai do Dr. Weiss morreu muito antes da moça nascer. O passado ajudou também a melhorar o presente desta família. A médica Graciete Cavalcante não conseguia ter um relacionamento normal com a filha mais velha. Numa sessão de terapia de vida passada, ela teve uma visão impressionante. Em outra encarnação, ela e a filha já teriam vivido uma tragédia juntas, mas com papéis trocados. Na regressão eu vivenciei a cena de que era uma menina de 3 anos, caindo dentro de um poço, caindo e gritando, estou caindo com uma emoção de choro, gritando, eu quero a minha mãe, eu quero minha mãe. Aí me foi perguntar, a terapeuta me perguntou o que acontecia, e a primeira palavra que veio à mente, morri. O que chama a atenção na história é que a médica não contou nada para a filha. Sugeriu apenas que ela também fizesse regressão. E a garota viu a mesma cena. Aí eu vi, né, na regressão, que eu era a mãe dela. Aí eu vi aquela menina suja assim, né, suja, feia. Nossa, mas era muito feia, sabe? Eu achava ela tão feia, mas tão feia, que, nossa, aí eu peguei e empurrei ela, Agora, mãe e filha dizem que resolveram todas as suas diferenças. O problema é que os conselhos que fiscalizam o trabalho de médicos e psicólogos no estado de São Paulo não reconhecem a terapia de vida passada como um tratamento sério. Tem várias coisas que a gente faz no cotidiano das nossas vidas que fazem bem. Né? Por exemplo? Tomar um copo de água com açúcar.
dá 3 batidinhas na madeira. Mas dessa forma o senhor está comparando a terapia de vida passada à superstição. O senhor acha que ela está na mesma categoria? No mesmo tempo das superstições, dos misticismos e de todo o irracionalismo. Mesmo contra a orientação dos conselhos profissionais, psiquiatras como este ex-professor da Universidade de São Paulo já acumularam muita experiência na terapia de vida passada. A terapia de vidas passadas, ou a regressão, é feita aqui no consultório pelo Dr. Lívio usando hipnose. Mas essa é uma técnica que exige relaxamento profundo e é difícil de fazer isso diante da câmera. E além do mais, o Dr. Lívio também disse que teria problemas éticos. Mas aqui a gente vai reproduzir como foi feito. Nós fizemos antes, eu de fato entrei no relaxamento profundo, né, doutor? Sim. E como é que o senhor conseguiu obter esse relaxamento? Bom, nós usamos uma técnica inicial de um relaxamento verbal graduado a partir do começo da fronte, seguindo ao longo do corpo. Quer dizer, eu estava de olhos fechados e o senhor me falava... Eu falava inicialmente, imagine que o seu corpo está se reduzindo, que você está voltando no tempo, fiz você voltar gradualmente à infância. O doutor Lívio me pede para eu me ver mais jovem, criança, retornar ao útero materno e regredir sem limites. Uma imagem começa a se formar na minha mente, como uma história em quadrinhos. Eu calço botas pretas, muito limpas e brilhantes, apesar de estar andando num chão enlameado. Visto um uniforme militar do passado, de algum exército europeu, por volta de 1700. O cenário é um acampamento de guerra. Só a minha imagem é colorida. O resto é marrom, como se tudo estivesse sujo de lama. Há feridos deitados em barracas. Parecem ter saído de uma batalha e esperam por socorro. Eu ando de um lado para o outro, preocupado. Sinto que sou comandante daquelas pessoas e que acabamos de perder uma batalha. Tenho que controlar a situação e prestar contas aos meus superiores. O senhor diria que eu fui para 1700? Não, não posso afirmar. Isso é apenas um fenômeno hipnótico que pode ser visto como um fenômeno reencarnatório ou uma fantasia do inconsciente. Negra forte! Eu acho que criei uma fantasia, estimulado pelo médico. Mas como explicar o caso deste paciente que grita e chora numa regressão? Ele sofre porque enxerga a própria morte, depois de uma vida como cavaleiro bárbaro na Europa medieval. O paciente, 20 anos, já esteve internado. Abandonou escola e trabalho e precisou tomar remédios pesados para controlar a esquizofrenia, considerada o último estágio da doença mental. Hoje eu me sinto mais integrado com o mundo, com as pessoas que estão à minha volta, né? O paciente que tomava, vamos dizer, uma medicação maciça às vezes, nesses casos mentais, essa medicação pode, com a melhoria progressiva do paciente, ser também diminuída. Além da recuperação, o mais incrível é que durante a terapia, o rapaz emite sons estranhos, como se falasse uma língua incompreensível. A minha intuição fala que é uma língua russa, né? Mas é um idioma antigo. Você podia falar alguma coisa pra gente agora? Eu poderia falar Desarca Blue, Desarca Desanda, Desarca Fons, Desarca de Heaven. Intrigados, levamos a fita da regressão para uma especialista em línguas eslavas. A professora de russo da Unicamp e da USP recorreu até a velhos manuscritos e chegou a uma conclusão surpreendente. Realmente são palavras? É uma língua? Não são sons, são fonemas, portanto são palavras e constituem frases. Frases? Segundo a doutora Victoria, essa língua deve ter sido falada em algum lugar da Europa Central, onde hoje existem as repúblicas tcheca e eslovaca. O mais impressionante é que a professora conseguiu traduzir algumas frases que fazem sentido. Ele pede, irmãos, basta de mentiras, só que tudo isso é dito com muita ênfase. E depois, todo nervoso, ele diz, não mintam, ide para as valas. O senhor acha que um jovem paulistano de 20 anos que cursa o segundo colegial teria capacidade de aprender um idioma desse? Não acredito. Por quê? As pessoas aprendem línguas. Aprendem línguas vivas. Mas línguas essa é uma... faladas.
A senhora acredita que uma pessoa possa efetivamente visitar vidas passadas e falar uma língua morta como essa? Como o cientista descrente, eu não me convenço, mas eu estou diante de um fato. Eu não sei se é vida passada, eu não sei explicar. Mas o fato está aí, cientificamente comprovado. E agora as últimas notícias do Fantástico. A ONU e a OTAN acabam de anunciar que não haverá bombardeio aéreo sobre Sarajevo, porque as facções em guerra cumpriram as exigências de desarmamento. A Receita Federal começa a devolver amanhã o ICMS cobrado do Brasil. Os bombeiros do Rio de Janeiro fazem mais de 500 salvamentos num domingo de correnteza nas praias da cidade. Militantes do Exército Zapatista de Libertação Nacional estão nesse momento numa catedral em San Cristóbal de las Casas, no México, depois de terem abandonado o esconderijo para negociar com o governo. A rainha da Inglaterra reza com os índios da selva amazônica numa aldeia na Guiânia. O consulado da França em Assunção, no Paraguai, ainda não sabe onde vai ser enterrado o corpo do mercenário francês Georges Vatan, o Chacal, famoso por ter preparado atentados contra o presidente Charles de Gaulle. Exilado no Paraguai, Chacal morreu aos 71 anos de idade de parada cardíaca. Terroristas não identificados jogam bombas no consulado da Venezuela e em 4 comitês políticos em Medellín, a capital do tráfico de droga na Colômbia. Um estudo divulgado hoje na Suíça diz que a prática de sexo nas 10 horas anteriores às competições pode comprometer o rendimento dos atletas. O Fantástico termina aqui. Fique agora com Domingo Maior. Boa noite. E logo depois do placar eletrônico. Uma boa noite.